Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Esse texto é como uma exortação para mim e para você nessa noite. E a exortação, ela tem a característica de um despertamento espiritual, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e entender as realidades espirituais ao nosso redor e aonde nós estamos inseridos como filhos de Deus, como cristãos. Como estamos levando a nossa vida, como estamos movendo a nossa vida diante das adversidades, do contexto onde estamos, dos problemas que nós vivenciamos. Eu quero trazer essa mensagem bem textual. Eu vou estar lendo aqui, se você quiser acompanhar à medida que eu vou falando, você pode acompanhar, porque se você percebeu, o capítulo 12 é o capítulo dos heróis da fé. Se nós voltarmos um pouquinho aqui às páginas da Bíblia, no capítulo 12, a partir do versículo 1, aliás, o capítulo 11, perdão. O capítulo 11 e o capítulo 12 fala dos heróis da fé, daqueles que venceram as batalhas, daqueles que se moveram em fé. Quando nós entramos no capítulo 12, ele fala da perseverança em meio às provas da vida. E ele vai falar de Jesus, e nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, de muitos homens e mulheres que deixaram exemplos de fé, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, que enfrentaram os leões, enfrentaram as fornalhas, enfrentaram as perseguições, né, e triunfaram em Deus. E mesmo aqueles que morreram diante das perseguições, morreram com esperança no Senhor, com o seu coração e a sua vida pautada no princípio da fé. E quando nós entramos no capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai falar, dizendo assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Que por conta de muitas vezes eu e você, querido, diante de muito sofrimento, dificuldade na nossa vida, seja ele qual for que você quiser colocar aqui, nós aprendemos diante das circunstâncias, amados. Nós aprendemos diante das provas. Nós aprendemos diante dos erros, diante das lutas. Nós aprendemos. Ele começa dizendo assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Às vezes nos cansamos diante dos embates.
Nos cansamos diante das lutas, por isso que há um renovo de Deus. Por isso que há uma necessidade de estarmos ouvindo a Deus, a palavra. Deus diz que Ele nos dá o renovo. Ele renova as nossas forças. Ele nos coloca de pé, nos assiste, nos olha, nos ajuda em meio às aflições. E Ele está dizendo, portanto, tornai-as levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Você entende que mão cansada e joelho desconjuntado está falando de alguém que passou por uma luta, por uma prova. Mas Ele está dizendo, portanto, torna a levantar as suas mãos, torne a se colocar de pé, coloque-se sobre os seus pés, te levante, porque você tem um Deus sobre a sua vida. Existe alguém olhando para você, existe alguém cuidando de você, existe alguém se preocupando com você, sempre está ali olhando por nós. Então nós temos que, conforme essa exortação, levantar as nossas mãos mesmo cansadas, e mesmo quando os joelhos estão desconjuntados, ou seja, quando não há força de ficarmos em pé, quando não há estrutura de nos colocarmos de pé novamente, somos exortados a fazer isso. E não só isso, o versículo 13 ele diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmão, agora aqui a responsabilidade não é só a respeito de você. A responsabilidade da fé não é só a respeito de mim mesmo, da minha casa, é com relação a outrem, aos outros que estão me olhando. Mesmo diante do cansaço, diga ao fraco, sou forte, a Bíblia diz. Mesmo diante da fraqueza encontramos força em Deus. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Porque pode parecer que diante dos momentos de adversidade nós tomamos veredas, atalhos, para tentar amenizar a dor, tentar amenizar o problema. Tomamos outras veredas e aí a complicação vem. Mas Ele está dizendo, fazei veredas direitas para os vossos pés. Te alinha no caminho correto, no caminho de Deus. Irmão, os atalhos, eles são muito atrativos. Os atalhos são muito atrativos. Parece que encurtar o caminho tomando atalho é óbvio, é muito bom, né? Quando você pega um atalho, só que o atalho, irmão, ele não é a rota original. O atalho não é a rota correta. O atalho é uma picadinha que alguém abriu para você passar por ali. E aquele lugar ali não é a rota oficial. Falando da rota de Deus, nós precisamos estar nas veredas direitas, corretas, no caminho do Senhor. Aí Ele diz, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, olha só, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Tem muita gente ao nosso redor, irmão, manquejando e quase se desviando, quase deixando Jesus, quase deixando a igreja, quase se afastando do Evangelho, quase caindo da graça, se afastando desse amor, talvez pelos atrativos do mundo, talvez pelos prazeres do mundo, talvez por amizades, por influências, ou talvez até pelas lutas que são tão grandes. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você que estamos aqui devemos andar nas veredas direitas, com os nossos pés, para que os que manquejam ao nosso redor. Irmão, você percebeu nesses dias alguém manquejando ao seu redor? Você percebeu alguém nesses dias murmurando ao seu redor? Você percebeu alguém nesses dias dizendo assim, eu estou cansado, eu vou abandonar tudo, eu vou parar, vou chutar o balde? Essa pessoa está olhando para você. Essa pessoa está olhando para você, se você vai concordar ou se você vai dizer, Deus é com você, se coloca de pé, fique firme no Senhor, vamos orar, essa dor vai passar, essa luta vai passar, essa prova vai passar. Ele está dizendo que eu e você devemos olhar para o que manqueja, irmão. Tem muita gente manquejando ao nosso redor. Tem muita gente, sabe, se desviando ao nosso redor. Tem muita gente se perdendo. E nós muitas vezes deixamos. E muitas vezes nem percebemos. Ou muitas vezes somos omissos diante dessas situações. Deus está dizendo que nós não podemos permitir que essas pessoas se desviem inteiramente, mas antes seja sarado ou sarada. Que pode ser que parte do coração dessa pessoa já foi tomado pelo mundo. Já se desviou de alguma forma. Mas para que isso não aconteça inteiramente, irmão, Deus está contando com você, está contando comigo, conosco.
para que eu e você possamos entender que o propósito de Deus naquela vida vai acontecer. E muitas vezes Deus vai usar a mim e a você. No versículo 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma condição para a nossa vida. Mesmo com aqueles que nós não encontramos paz. Tem muita gente que não tem paz, irmão. Tem muita gente que não vive na paz, mas nós devemos seguir, porque em nós existe uma paz. Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo é a paz do mundo. Porque não é a paz no mundo, é a paz que está em nós. É a nossa paz, através de Cristo Jesus. E ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a paz de Deus em nossa vida, sem transmitirmos o que Jesus é, e sem termos uma vida de santificação. E aqui o que é a santificação? É o processo da comunhão com Deus. A santificação é o processo de entrarmos mais no Senhor, vivermos mais na sua presença. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos mais santos, porque Deus é santo. E a Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. E alguns dizem: ah, mas você não é santo não, você é pecador. Sim, estamos num processo de santificação. À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos sendo santificados conforme a sua imagem. A Bíblia diz que os serafins, eles estão ao redor do trono de Deus, eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E quanto mais eles santificam o nome de Deus, quanto mais eles glorificam a Deus, mais eles ardem em fogo, mais eles são santificados, mais eles queimam pela glória de Deus. E é isso que nós devemos fazer: buscar a vida de santificação, de separação. De separação da onde, pastor? De separação do mundo, de separação do pecado, de separação das coisas erradas, de separação do engano, da mentira, da injustiça, de separação daquilo que nos separa de Deus. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que entender, irmão, que Deus é santo. Por isso que eu e você temos que seguir a paz com todos e a santificação, porque nós queremos ver o Senhor. Nós queremos estar face a face com Ele. Agora olha o versículo 15, o que o autor dos Hebreus diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aqui, o que pode nos privar da graça de Deus? O que pode nos remover da graça de Deus? O que pode nos afastar da presença de Deus, da graça de Deus, de forma efetiva? A Bíblia está dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Por quê? Como que eu me privo da graça de Deus? Com amargura, com raiz de amargura, com amargura no coração, com sentimentos amargos em minha vida. Quando eu vivo uma vida amarga, uma vida longe da doçura de Deus. Quando o povo sai do Egito, percebe que essas palavras estão ligadas na Bíblia. Quando o povo sai do Egito, depois de 430 anos de escravidão, eles saem, eles passam pelo Mar Vermelho e eles adentram a terra prometida, Canaã. Até chegar no destino final, muitas coisas aconteceram. E um desses dias, dessa perambulação pelo deserto, eles encontraram água, mas as águas eram amargas. E eles estavam com sede, irmão, no deserto, uma sede tremenda. Mas Deus os estava provando. Os estava provando na sua sede. Porque Deus é aquele que mata a nossa sede. Mas eles queriam matar a sua sede por eles mesmos. E quando eles encontraram as águas eram amargas. Amargas ali, naquele contexto, eram águas venenosas. Se alguém bebesse daquela água, morreria. Mas a Bíblia diz que Deus, através de Moisés, lança um lenho na água, e aquele lenho já tipifica a cruz de Cristo, e aquele lenho torna aquelas águas amargas doces. Então eles bebem, porque uma providência de Deus veio sobre a vida deles. O que Deus tem para mim e para você, irmão, não é amargura. O que Deus tem para nós, para nossa vida, é doçura. Não é amargura, em hipótese alguma, não é.
Mas às vezes muitos se colocam no lugar da amargura e se deixam vencer pela amargura da vida. Quando eles lançam um lenho, um tronco, uma madeira, naquela água ela se torna doce. Todos eles bebem aquela água, purificada pelo poder de Deus. Aquele lenho já tipificava a cruz de Cristo, que purifica tudo, irmão, que santifica tudo, o poder da cruz, o poder da salvação, do sangue que foi derramado, o cordeiro que venceu por nós. Tomaram as águas naquele dia e saciaram a sua sede, mataram a sua sede, porque o propósito de Deus é de que eu e você não tenhamos amargura em nosso coração, porque se a amargura brotar em nosso coração, vai acontecer duas coisas, irmão: vamos nos privar da graça de Deus e aí nós estamos perdidos. E não fica só aí, porque ele diz ali no texto: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Vem perturbação, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quem está na amargura da vida vive perturbado. Quem está na amargura da vida vive debaixo da perturbação e está contaminando muita gente. Contamina muita gente, irmão. A amargura, diferente da doçura, ela contamina muita gente. Nós temos que tomar cuidado. Alguém pode se privar da graça de Deus. Por isso nós temos que abrir o nosso coração, Senhor, e não permitir coisas amargas, porque o que Deus tem para mim e para você é doçura. Amém? 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. E um dia Esaú, ele vai para o campo caçar, porque ele era caçador, e Jacó era um homem de tendas. Era um homem que fabricava tendas e ficava ali cuidando dos animais. Mas Esaú era caçador. Então um dia ele vai para a caça. A Bíblia diz que ele era um homem viril, um homem forte, rude. E um dia ele volta do campo, irmão, da caça, e ele encontra o seu irmão fazendo um cozido de lentilhas. E lá vem Esaú cansado, faminto, sedento. E aí, irmão, aquela comida, aquele cheiro sai da panela de Jacó e vai nas narinas de Esaú e mexe por dentro dele. Ele fica doido. Ele fala: me dá um pouco dessa comida aí que eu tô quase morrendo de tanta fome. E aí Jacó, esperto, fala para ele: olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou até minha comida toda se você quiser, só que me dá a sua primogenitura. Irmão, o cara queria trocar uma bênção espiritual por uma bênção física, por algo físico, algo natural, material. E o problema é que quando nós nos privamos da graça de Deus, e tem muita gente assim, longe dessa graça de Deus, por conta da amargura da vida, de viver uma vida longe dele, longe da comunhão com ele, corre esse risco, irmão, de trocar o precioso pelo temporal, de trocar o eterno, menosprezar o eterno pelo temporal, pelo passageiro, por matar a fome agora. Então Esaú faz essa proposta. O texto diz aqui: e ninguém seja fornicador, porque Esaú era fornicador, vivia uma vida fora do propósito do Criador, era fornicador, era devasso, era profano, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, o que é profano? Por que Esaú era profano? Porque ele pegou algo santo e jogou, o irmão, fora. Quando eu profano algo de Deus? Quando eu menosprezo, quando eu trato algo de Deus como alguma coisa comum, algo irrelevante, algo que para mim tanto faz como tanto fez. O direito de primogenitura pode pegar para você, não quero saber disso não. Essa é a bênção da sua vida, essa é a bênção do céu sobre você, esse é o favor de Deus sobre você. Você vai jogar fora? Você vai trocar por causa de um prato de comida? A sua barriga fala mais alto do que a bênção de Deus? E foi o que Esaú fez, irmão. Do que me adianta a minha primogenitura com tanta fome que eu estou agora? Passa para cá o prato de comida, pode pegar para você. Irmão, responde para mim. Tem implicação espiritual ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Você jogou fora aquilo que Deus te deu e pegou aquilo que o homem te deu. Você jogou fora aquilo que veio da mão de Deus e você pegou aquilo que veio da mão do homem. Você jogou fora aquilo que ia te dar a eternidade e você pegou aquilo que te deu a terra. E tem muita gente assim. Tem muita gente querendo as coisas da terra e deixando as coisas que Deus deu da eternidade. Trocando a bênção pela maldição. Trocando o céu pela terra. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Perdeu a bênção. Irmão,
Fala assim, não perde a bênção não, depois se arrepende, vai lá, pede perdão. Você pecou? Tudo bem, pede perdão para Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa. Vamos ler na Bíblia, irmão. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque bem sabeis que, querendo ele depois, ainda depois, herdar a bênção, foi rejeitado. Você jogou a bênção fora, você profanou a sua bênção, você tratou o que era santo como algo profano, como algo irrelevante, comum. Você profanou. Querendo ele depois herdar a bênção, receber a vitória, receber a bênção, foi rejeitado. Foi rejeitado por quem? Foi rejeitado por Deus, irmão. Misericórdia, foi rejeitado por Deus. Foi rejeitado por Deus. Mas houve um engano. Jacó foi lá e enganou o seu pai. E aí, se passando por Esaú, sim, Deus permitiu, irmão. Ele não jogou a bênção fora. Ele jogou a bênção fora. Cuidado para você não jogar a sua bênção fora. Foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Mesmo com todas as lágrimas, mesmo com todos os pedidos de perdão, mesmo com todo arrependimento verdadeiro, até não achou lugar. Não tem mais jeito, filho, já foi. Meu filho, não tem mais jeito, já abençoei. Sabe o que Isaac falou? Meu filho, não tem como dar outra bênção, é só uma vez. Eu já abençoei Jacó. Coloca aqui Isaac como Deus. Não tem como mais, filho, te abençoar. Mesmo com lágrimas buscou, mesmo com lágrimas. Não adiantou mais, porque profanou o que era santo. Por isso ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não os falasse. Se você pegar capítulo 20 e capítulo 19 de Êxodo, você vai entender o que ele está falando aqui. Porque Deus os convidou para um encontro pessoal, irmão. No Gênesis, Adão andava com Deus pessoalmente. Depois que o povo sai da escravidão, Deus marca um encontro de novo. Eu quero te ver. Você pode vir? Vamos marcar o horário, o dia, o local. Eu vou estar lá e você vem para a gente conversar. Aí Deus fala com Moisés, marca com eles 3 dias, santifica o povo. Vai lá, vocês oram, se purifica, se prepara, que você vai encontrar com Deus. Você vai ter um encontro com Ele, vocês vão ter um momento junto. E aí aconteceu, fizeram tudo isso aí, irmão. Vamos lá, Deus vai vir. Deus estava no monte, irmão, estava no monte. A glória de Deus estava sobre o monte. A Bíblia diz que o monte fumegava e tremia por causa da glória de Deus. Os relâmpagos, os trovões, o sonido da buzina, a glória de Deus estava ali. O povo, quando chega perto, nós vamos morrer agora, vai acabar tudo. Vai consumir todo mundo, já era. Moisés, fala você com Deus. Já que você é o homem da intimidade, fala você aí com Deus, e depois você vem falar com a gente, porque não vai dar para nós. Porque não chegastes ao monte palpável, ou seja, foi um monte físico, aceso em fogo, a glória de Deus como fogo estava naquele lugar, e a escuridão e as trevas, tudo ao mesmo tempo, sobre aquele monte, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Deus estava falando do monte, irmão. Deus estava falando do monte. Talvez eles estavam ouvindo trovões, mas os trovões eram a voz de Deus. E quando eles estavam ouvindo os trovões, os relâmpagos, aquela glória toda, eles ficaram tudo desesperados, assim, cara, vai acabar com tudo. A terra vai abrir, vai nos engolir. Não era, Deus estava falando com eles. A glória estava naquele lugar, e eles pediram que se não lhes falasse mais. Senhor, não vai dar para falar com o Senhor. Por favor, não fale mais. Nós não suportamos a sua voz. Em outras palavras, eu não estou forçando o texto não, tá, irmão? Está na Bíblia aí, ó, versículo 18. Os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Já pensou chegar no nível desse? Senhor, não fala mais não. A gente não suporta ouvir a sua voz. Mas se você foi para falar com Ele, para ter um encontro com Ele, um momento com Ele, para mudar a sua vida, você está falando para Deus ficar quieto? Vamos terceirizar o encontro. Desde aquela época já havia terceirização. Terceira, vai, Moisés fala aí,
E depois você fala, versículo 20: porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. E tão terrível era a visão, que Moisés, que via Deus face a face, que tinha um contato com Deus mais perto, ele disse: estou todo assombrado e tremendo, por causa da glória de Deus. O próprio Moisés disse isso, por causa daquela visão esplendorosa. E o autor aos Hebreus continua dizendo: mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Aquela era a revelação da glória de Deus. Chegastes ao monte Sião, ao lugar da salvação, da revelação, da glória, ao lugar do perdão, da mudança, da vida eterna. Aí ele fala no verso 23: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos e dos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos justos aperfeiçoados. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Aqueles que foram salvos por Cristo, pelo Filho de Deus. Os primeiros salvos, a igreja, nós, os redimidos. Chegastes à universal assembleia, a igreja espiritual, que está em todos os lugares, que adora a Deus. E a Jesus, o verso 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Por que ele fala isso? Chegamos a Jesus, o mediador. O mediador, aquele que se coloca entre Deus e nós. O mediador de uma nova aliança, porque a aliança no passado era por sangue de animais. Abel sacrificou a sua melhor ovelha para Deus, e Deus aceitou. Mas nós estamos diante de uma aliança muito maior, aliança com o próprio Filho de Deus, que foi sacrifício por nós, o sangue da aspersão, o sangue que foi aspergido na cruz, que perdoou o nosso pecado, que é melhor do que de Abel, o sacrifício melhor do que qualquer homem na terra, o sacrifício do próprio Filho de Deus. Chegamos nesse lugar, chegamos nesse ambiente. Versículo 25: vede que não rejeiteis ao que fala. Mais uma vez, não rejeite a voz de Deus, não rejeite ao que fala. Talvez Moisés falando naquele momento também, não rejeite ao que fala, porque Moisés estava falando do Senhor e demonstrando o seu propósito. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Quem que é do céu? Jesus, irmão. Eles fazem referência a Moisés. Eles não ouviram Moisés. Moisés os advertia, falava sobre Deus, demonstrava o caráter de Deus. Vede que ninguém rejeiteis o que fala, mas eles rejeitaram. Eles não escaparam, foram rejeitados. Agora ele fala: muito menos nós, agora nós aqui, se não nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Jesus vai voltar, irmão, e vai ser um grande espetáculo glorioso à sua volta. O céu vai se comover pela glória de Deus. Os céus vão se convulsionar pela glória de Deus. A terra se moveu no passado, muita coisa aconteceu, a glória de Deus desceu sobre a terra, mas agora os céus vão se comover com a glória de Deus. 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Pelo que, tendo recebido um reino, nós recebemos um reino de Deus, porque nós recebemos o Espírito Santo. O reino de Deus não vai começar, irmão, já começou a eternidade, porque recebemos o eterno em nós. Ele está dizendo: porque temos recebido um reino que não pode ser abalado. Nós passamos por muitos intempéries na vida, somos humanos e estamos na terra. A terra tem problema, mas existe um reino, uma essência espiritual. O Espírito de Deus está em nós. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso que Paulo fala: por fora somos afligidos,
mas por dentro somos consolados, somos fortalecidos. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, ou seja, vem a dificuldade, vem os anos se passam, vem a velhice, vem os intempéries da vida, contudo o meu homem interior se renova. Ainda que o meu homem exterior ele se degrade com o passar dos anos, o meu homem interior se renova de dia em dia, porque existe um reino interno, existe uma pessoa que nos fortalece a cada dia e nos conduz pela voz de Deus. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Agora, o que é reter a graça? Se eu não estou retendo a amargura, se no meu coração não há amargura, irmão, o reino que nós recebemos pelo Espírito Santo não é para eu e você ficarmos de cabeça baixa diante das provas, diante das lutas da vida, dos problemas, abaixar a cabeça, andar como um derrotado amargurado. Não, você é filho da luz, da glória de Deus. Você foi levantado com o Espírito, ungido com o Espírito da glória de Deus. Foi levantado para andar, irmão, de cabeça erguida, mesmo diante dos problemas. Talvez você possa estar falando agora e por dentro. É fácil falar, né, pastor? Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, irmã, mas Deus sabe. É por isso que Deus está falando com você. Que a amargura não pode prevalecer na sua alma. Com a glória de Deus aqui, não. A amargura tem que sair fora, irmão. Porque a graça de Deus é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus toma conta da nossa vida. Você já recebeu um reino que não pode ser abalado. A sua vida não pode ser abalada, irmão, porque tem um reino dentro de você. Jesus disse, muitos vão dizer, o reino de Deus está aqui, está ali, está lá. Olha, não deis ouvidos a eles, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Mas o reino de Deus está lá no céu. Não, ele está lá, mas ele também está aqui, porque ele veio e ele entrou dentro de mim. Já estamos vivendo a eternidade faz tempo. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Vamos reter a graça, irmão, pela qual devemos servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós retemos essa graça no nosso espírito, no nosso coração, para que a amargura não tenha espaço em nossa vida. A amargura não, porque a amargura me priva de Deus. O que pode nos privar de Deus? A amargura, que está ligada ao pecado, à injustiça, ao erro e todas as outras coisas que ela carrega. Sabe a amargura lá no deserto, quando eles encontraram as águas amargas? Eles murmuraram na hora, irmão. Uma pessoa amargurada é uma pessoa murmuradora, porque a amargura revela o coração da pessoa. Aí, tá vendo? De novo, aí, mais uma vez, água amarga na minha vida. Dificuldade, será que Deus não está vendo isso? Eu estou caminhando aí, poeira no pé, a boca está seca, não tem água, e de novo agora, nem a água dá para tomar mais. Tem água, mas não dá para beber. A amargura revela, irmão, o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, mas a nossa boca deve falar da glória, da graça de Deus, da providência de Deus. Talvez você tenha encontrado nesses dias águas amargas, mas deixa eu falar para você, o Senhor vai adoçar essas águas. O Senhor vai adoçar essas águas, amém? Você vai sentir a doçura na sua boca, você vai sentir a doçura na sua alma pelo Espírito Santo. O Senhor vai adoçar esse contexto, vai mudar esse cenário. Você vai beber a água e vai esquecer que ela era amarga. Você vai esquecer que você estava com amargura no seu coração. Você vai provar de algo doce de Deus e essa situação vai mudar, no nome de Jesus. Aleluias! Porque nós recebemos um reino que não pode ser abalado, temos que reter essa graça. Por essa graça nós devemos servir a Deus. Olha aí, como que eu sirvo a Deus? Mediante essa graça. Sirvamos a Deus agradavelmente, não pesarosamente, não com dúvida. Servimos a Deus agradavelmente. Estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Pregamos para as pessoas porque nós amamos o Senhor. Falamos de Jesus porque nós amamos o Senhor. Falamos de Jesus e pregamos para as almas porque queremos vê-las salvas. Damos o testemunho da nossa vida para a nossa família, para os nossos amigos, vizinhos, porque queremos que eles também encontrem essa graça. Servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ó, reverência e piedade, duas palavras, irmão, escassas na igreja de hoje. Quando você olha para a igreja moderna, você vê uma igreja irreverente. Você não vê mais uma igreja piedosa, você vê uma igreja impiedosa. Reverência e piedade. O que é reverência? É ser reverente diante de Deus, é reconhecer quem Ele é reconhecer o quão pequeno eu sou e limitado eu sou,
e ser reverente, respeitá-lo, amá-lo, dar a Ele o devido respeito de quem Ele é, prestar a Ele a minha reverência. Quando eu lembro disso, de reverência, eu lembro também lá do povo no deserto. Porque chegou um momento que Deus falou assim, esse povo é povo rebelde, obstinado, povo de dura cerviz. Dura cerviz era um povo que não se dobrava. Era um povo irreverente. Eu disse, nós temos que andar de cabeça erguida, não é? Porque nós temos de cabeça erguida não significa ser soberbo. Significa enfrentar os problemas de frente, confiando em Deus. Mas aquele povo era um povo soberbo que não se dobrava. E todos aqueles que são irreverentes com Deus, irmão, pagam um preço muito alto. E nós temos visto muitos aí irreverentes na casa de Deus, na igreja. E ele diz assim que nós devemos servir a Deus de forma agradável, com reverência e piedade. E o que é piedade? O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa amorosa, uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa, que expressa a bondade de Deus, do amor de Deus. É como aquele samaritano que Jesus deu o exemplo, se colocando lá como samaritano, que viu aquele homem caído, passou o sacerdote, passou o levita e desprezou, olhou, passou de largo, mas o samaritano bondosamente, amorosamente, misericordiosamente foi lá, se abaixou, deixou o carro dele lá, o que ele estava fazendo, deixou a vida dele por um momento e foi olhar para a vida do outro. Foi lá, pegou o azeite dele, desceu nas feridas, deitou nas feridas, pegou o vinho, deitou nas feridas, cuidou, primeiros socorros, levou aquele homem para a estalagem e lá ainda pagou a estadia dele. Uma pessoa bondosa, que manifesta a bondade. Você sabia que bondade é um fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Porque o fruto do Espírito é bondade. Então nós devemos servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Está falando de quem Ele é, está falando da sua glória. O fogo que consome a nossa vida, que consome aquilo que não presta, que estraga-nos. Fogo que nos purifica e que nos coloca diante da glória dele. Ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo vivo. O Espírito dele que está na igreja é um fogo vivo que ilumina a nossa vida. É um fogo vivo que está conosco. O Espírito Santo, ele é fogo também. Ele é visto como fogo na Bíblia. Não foi ele que pousou sobre os discípulos? Foi, ele pousou, irmão. Deus soprou. E o Espírito Santo acendeu como uma vela acesa na cabeça dos discípulos. E eles viram ainda. Isso significa que eu e você somos um povo aceso, um povo ligado no céu, um povo cheio da unção, um povo cheio da autoridade de Deus. Que não paramos diante dos problemas e adversidades, mas triunfamos na presença de Deus. Amém? Retenhamos a graça nessa noite e vamos servir a Deus agradavelmente no nosso espírito, alma e corpo, com piedade e com reverência. E se houver amargura na sua alma, se você sente que a sua alma passa por esse processo nesse momento, eu não sei se situações ou adversidades ou problema com pessoas tornaram o seu coração amargo, e por conta disso talvez você não sente Deus, você não tem mais sensibilidade espiritual, você não sente mais o Espírito Santo se mover, você perdeu a sensibilidade da graça. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você entenda, Deus, Ele quer renovar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer que você abra de fato seu coração e lance algumas coisas para fora, para que o Espírito Santo possa entrar nesse lugar onde ele não conseguiu entrar ainda. Não que ele seja limitado e incapaz, mas que você precisa abrir a porta, a maçaneta está lá de dentro. E é só você que pode abrir. Repare, olhe para o seu coração nessa noite e veja ele como uma casa. E essa casa tem vários cômodos. E pode ser que tenha um cômodo aí que ele não entrou ainda. E você fechou, talvez jogou a chave fora e disse, não, aqui Deus não pode entrar. Nessa área da minha vida não vai ter como Deus acessar, porque aqui eu ainda preciso. Essa noite você abrir esse lugar, o Espírito Santo quer entrar aí. Amém? Abra essa porta, irmão, nessa noite, irmã. Abra essa porta para Ele. Deixa o Senhor entrar aí. Amém? Ele vai esvaziar esse ambiente aí do que está te atrapalhando e vai encher com a glória dele. Vamos orar. Curva a sua cabeça, fale com Deus aí no seu lugar. Abra o seu coração a Ele.
O Espírito Santo está aqui nessa noite, a presença do Pai está conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos uma vez mais, Pai. Estamos diante da tua palavra viva e poderosa, e o teu Espírito está conosco, Pai, o Espírito da revelação. E tu és um fogo consumidor, ó Pai, um fogo glorioso que passeia em nosso meio nessa noite, ó Deus, para fazer um extraordinário na vida de cada um dos teus filhos. Nós cremos na tua palavra, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada humana de 2 fios. Vai entre juntas e medulas nessa noite para promover a tua vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, para este coração que se abre, Espírito Santo, toma conta desta casa, entra em todos os quartos, em todo este ambiente, ó Pai, purificando, removendo a amargura e trazendo a doçura do Senhor, Pai. Ó Deus, que a tua filha possa provar, ó Deus, este doce, Pai, o doce Espírito do Senhor, Pai, a doçura na sua vida, no seu coração, diante das suas dificuldades, ó Pai, que essa amargura caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque junto com a amargura muitas vezes se manifesta os questionamentos, muitas vezes se manifesta a ingratidão, ó Deus, muitas vezes o pecado de obstinação e rebeldia, mas essa noite nós declaramos, ó Pai, o teu perdão, declaramos, ó Pai, que o teu Espírito está enchendo este lugar, enchendo este coração, esta mente, esta alma, e removendo tudo que é amargo, ó Deus, e trazendo doçura, alegria, paz do Senhor, mudança, Pai, ó Deus, radical, que só o Espírito Santo pode fazer. Assim, Pai, nós declaramos nessa noite, eu profetizo essa mudança, Pai, em teu nome, ó Deus, de acordo com a tua palavra nessa noite, eu declaro, ó Deus, a mudança e a renovação, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém.